Boa tarde a todos. Iniciamos agora nosso painel CNI, Economia Circular como ferramenta para a descarbonização. Neste painel, iremos explorar como as indústrias estão implementando estratégias de economia circular e de que maneira essas ações têm contribuído para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dentro das organizações. Estão conosco aqui no palco a analista de políticas e indústria da CNI, Larissa Malta, a gerente de mudanças climáticas e economia circular na Natura, Fernanda Facchini, a gerente de mudanças climáticas da Suzano, Sarita Severian, e o diretor de desenvolvimento sustentável da ABPEC e moderador deste painel, Fabiano Brasiliano. Fabiano, a palavra é sua. Bom dia a todos. É Fábio, todo mundo junta, viu? O Fábio com o Brasiliano vira Fabiano. Acontece com frequência, gente. Perdão, Fábio. Bom dia, não, boa tarde, né? Nós estamos aqui, boa tarde aqui no horário do Azerbaijão. É um prazer estar aqui nesse painel, na Casa da Indústria aqui da CNI, mais um ano na COP29, diretamente de Baku. E ao lado de colegas preciosas aqui que atuam nessa agenda de sustentabilidade em geral, não é só mudanças climáticas, mas uma visão bastante ampla aí de sustentabilidade e fazendo um trabalho muito bonito. Estou muito feliz de dividir o palco aqui, o painel, com a Sarita, com a Fernanda, com a Larissa, que são pessoas que a gente se relaciona diariamente enquanto indústria, né, enquanto representação setorial, enquanto players, aí, atores da indústria, em prol desse avanço da sustentabilidade, em prol desse avanço aí nos temas de economia circular e descarbonização. E eu estou feliz também porque a CNI é uma grande parceira, né, uma grande parceira do setor privado brasileiro, e tem aí se destacado com conteúdos, com apoio, com discussões técnicas, discussões políticas, todo um trabalho de relacionamento também governamental que é realizado em prol da indústria brasileira. Então, quero parabenizar a Superintendência de Meio Ambiente, na pessoa do Davi, representada aqui pela Larissa, a Juliana também, que está por aqui, que eu já encontrei, a Juliana Falcão. Muito bom estar aqui presente nessa tarde, para discutir um tema tão importante. Meu nome é Fábio Brasiliano, como o nosso colega apresentou, eu sou diretor de desenvolvimento sustentável da ABPEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, da qual a Suzano, representada aqui pela Sarita, e a Natura, pela Fernanda, fazem parte aí do nosso pool de associados e são dois expoentes aí quando a gente pensa em temáticas ambientais. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar e aí a gente entra aí nas discussões do painel, efetivamente caminhando aí para questões mais técnicas. Sarita, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Sarita, sou gerente, como foi falado, trabalho na área de mudanças climáticas da Suzano. Estamos aqui na COP mais uma vez. A Suzano ela acompanha essa agenda de COP há algum tempo e com alguns objetivos, Fábio. O primeiro deles é acompanhar a negociação, que ela é altamente relevante para o nosso setor, para o setor de floresta plantada, para o setor também de bens de consumo. E a gente vem acompanhando todas essas negociações. Estamos muito felizes com os avanços que estão acontecendo no âmbito dos artigos 6.2 e 6.4 aqui, mas também preocupados com o não avanço em outras agendas, como a de finanças sustentáveis. A Suzano ela também vem com um importante papel de troca, né? A gente está aqui na Casa da Indústria, também muito felizes de estar aqui. Estamos muito próximos da CNI, acompanhando também essa agenda. Então, faz parte do nosso papel estar aqui e co-construir com parceiros. Trazendo só um pouco do que é a Suzano, porque muitos às vezes não conhecem, ou às vezes conhecem e falam com a ABPEC, que é de higiene pessoal e produtos de beleza. Sim, a Suzano ela é uma empresa produtora de papel, celulose, mas a gente também produz papel. Quer dizer, produz a celulose, mas também produz o papel e produz o papel higiênico e outros produtos de higiene pessoal. Nós exportamos essa celulose e os nossos produtos para mais de 100 países. E nós temos essa operação integrada, que a gente vai tratar um pouco da economia circular, em que nós temos também a operação florestal, uma operação industrial significativa, o escoamento do nosso produto, olhando para a questão da circularidade e a descarbonização em todo esse modelo de negócio. Muito bom. Fernanda? Boa tarde. Bom,
Meu nome é Fernanda, sou gerente de sustentabilidade na Natura. Para quem não sabe, também a Natura é uma empresa brasileira de cosméticos, cujas marcas são a marca Natura e a marca Avon, né? Também muita gente não sabe, não associa a marca Avon à Natura, mas ela faz parte do nosso grupo. E a Natura é uma empresa que tem aí dentro dos seus valores aí bastante forte a questão de sustentabilidade. A gente tem uma visão de sustentabilidade com compromisso para 2030, né? Então, muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema nesse painel aqui. Obrigada ao Fábio, à CNI pelo convite. Acho que é muito importante a gente trazer transparência e clareza sobre as oportunidades que a economia circular tem para a agenda de descarbonização, né? E a gente também vem há muitos anos para a COP com o objetivo de trocar e de olhar oportunidades de colaboração, como é que a gente pode integrar diferentes setores brasileiros e latino-americanos, mas também numa perspectiva mundial, para combater as crises climáticas e gerar oportunidades de negócio, porque a gente também está falando de uma gestão de risco, mas também de um olhar de oportunidade. Então, acho que vai ser um bate-papo muito gostoso aqui com esse time. Boa tarde a todos. Obrigada pela introdução, Fábio. Muito feliz de estar aqui representando a CNI. Bom, a CNI, não sei se todos aqui na frente sabem, mas nós somos o representante da indústria brasileira, né? A nossa base industrial é composta por 27 federações, mais de 100 sindicatos industriais e mais de 900 mil empresas, né, industriais. A nossa atuação aqui na COP já acontece há um bom tempo. Na COP 26 de Glasgow, a CNI divulgou a estratégia da indústria para uma economia de baixo carbono, e foi aí que a gente começou a discutir economia circular dentro como um dos pilares dessa estratégia da indústria para uma economia de baixo carbono. Não só economia circular, mas também conservação florestal, mercado de carbono e transição energética. Então, a gente começou a aproximar esse tema de economia circular ao tópico, a agenda de clima, há um bom tempo, porque a gente entende da importância desse tema ser estratégico para a descarbonização, né? Eu sou Larissa, esqueci de me apresentar inicialmente. Eu sou analista de políticas e indústrias na CNI. Eu coordeno a agenda de economia circular junto ao Davi Bom Tempo. Eu vou falar mais um pouco na frente como é toda a nossa agenda de economia circular, mas eu fico muito feliz que aqui tem representações de justamente empresas e instituições, né, na verdade, a associação que fazem parte da nossa rede de economia circular, que é composta pela base industrial. Então, é muito grata por estar aqui, muito contente da gente iniciar essa discussão aí com vocês, que a gente tem essa proximidade. Tá? Obrigado, Larissa, Fernanda, Sarita. Eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco do setor e aí já engajar em questões muito particulares das agendas da Suzano e da Natura e também da CNI, quando a gente pensa em apoio à indústria brasileira e como isso tem avançado. Hoje o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é um setor que representa 2% do PIB, é um setor muito forte da economia hoje brasileira. Em termos de lançamento de produtos, são quase 7 mil produtos por ano, muitos deles usando insumos da biodiversidade. A Fernanda pode falar um pouquinho depois sobre isso. A Natura é um grande expoente aí nessa atuação, assim como a Suzano, né, que usa, né, que tem o seu ativo, né, os seus insumos baseados, né, obviamente, na natureza, né, florestas plantadas e etc. E sem dúvida, pessoal, é um setor que talvez seja um dos mais engajados com a temática ambiental. Quando a gente pode associar diretamente, né, o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos a toda essa agenda ambiental, climática, biodiversidade. É um setor que é facilmente relacionado a toda essa pauta e para um profissional de meio ambiente como eu, de desenvolvimento sustentável, é muito gratificante poder atuar nesta área, neste setor. Porque nós temos muitos bons cases, uma agenda bastante positiva e empresas que, de fato, fazem pelo meio ambiente, como é o caso da Suzano e da própria Natura aqui também, e outras. Eu queria destacar também, rapidamente, né, que nós temos hoje o nosso programa setorial de logística reversa, que é um dos maiores do país, o pioneiro do país, e o maior programa setorial do país, que é o Mãos do Futuro, do qual a Suzano e a Natura fazem parte também.
Nós já passamos aí a marca de 1 milhão de toneladas de materiais recuperados e destinados novamente ao processo produtivo. Nós fizemos agora uma metodologia para calcular as emissões evitadas pelo programa nos últimos 10 anos, associando justamente ao tema do nosso painel. Como é que eu associo economia circular e descarbonização? O programa Mãos Futuro ele já evitou emissões na casa dos 3,2 milhões de toneladas de gás de efeito estufa em 10 anos. E nós criamos agora uma metodologia que vai poder ser utilizada tanto pelo governo federal quanto estaduais para calcular o impacto dos programas de logística reversa também em termos de gás de efeito estufa. Então é mais um dado que a gente traz especificamente aqui para a COP para associar aí as agendas, a economia circular e descarbonização. Eu vou começar aqui, entrando aqui, Sarita, contigo, nessa atuação da Suzano. Eu e a Sarita fizemos vários painéis ao longo dos últimos 2 anos. A Sarita não aguenta mais participar de painéis comigo, gente. A gente brincou aqui antes de começar que a gente já pode até fazer a fala um do outro, de tantas oportunidades que a gente já tem trabalhado aí em conjunto. Mas a Suzano é um expoente, pessoal, é uma empresa que é referência hoje quando a gente pensa em sustentabilidade de maneira geral. Mas a gente pensa na Suzano muito na questão das florestas. Assisti um painel contigo aqui, ontem mesmo, né? Outro dia assisti com a Marina também aqui, falando sobre finanças, falando sobre florestas. Mas e a economia circular, Sarita? O que a Suzano tem feito em economia circular quando a gente pensa no setor de papel e celulose? Como é que é essa atuação, para além das florestas, como é que essa economia circular se desdobra dentro da empresa? Obrigada, Fábio. Bom, a economia circular, ela permeia todo o nosso modelo de negócio, né? A gente traz nos princípios da economia circular de maximizar o uso do recurso que está sendo utilizado, mas também evitar de utilizar mais recursos, né? Historicamente, para a Suzano, economia circular significa ou redução de custo ou aumento de receita. Então, desde o nosso processo, a gente tem um processo, uma cadeia muito longa, que começa, é interessante contar, né? A gente tem viveiros de mudas de eucalipto. Então, a gente está produzindo mudinhas todos os dias. A Suzano é uma empresa que planta 1,2 milhões de mudas por dia. Eu vou repetir, 1,2 milhões de mudas por dia. Então, a gente tem uma circularidade de recursos que já começa nesse nosso viveiro. Nesse viveiro, pessoal, por exemplo, a gente precisa de um tubete em que essa mudinha é colocada. Esse tubete ele pode ser ou de plástico ou ele é de papel. E a gente tem os dois modelos, porque a depender do local onde nós operamos, o tubete de papel biodegradável, o qual você coloca ele dentro da floresta, ele vai biodegradar, ou senão a gente utiliza o tubete de plástico, que volta para a nossa operação e é reutilizado e lavado com água de captação de chuva. Então, só ali na questão do viveiro, a gente tem já um modelo totalmente circular para que a muda chegue na floresta. Já na floresta, uma outra história interessante dentro das nossas operações industriais, nós geramos resíduos, materiais orgânicos. Desse material orgânico, a gente seca esse resíduo e a gente transforma ele em insumo que é aplicado na floresta, que substitui insumo químico. Então, a gente reduz o uso do insumo químico utilizando um resíduo que vem da floresta. Na nossa indústria, também é uma curiosidade do setor de papel e celulose, em que o Brasil foi extremamente inovador, e a gente sabe que essa não é uma tecnologia usada no mundo. Um subproduto da biomassa, então a biomassa, a madeira, a árvore, ela entra para dentro da fábrica, a gente picota e cozinha ela. Um resíduo desse processo tem um poder calorífico extraordinário que a gente usa para gerar energia dentro das nossas plantas. E isso ajuda a ponto de que somos, em algumas plantas, superavitários na geração de energia renovável, porque ela tem uma base renovável, e a gente exporta isso para o grid, exporta isso para os municípios. Tem municípios que estão utilizando a nossa energia. E, além disso, a gente vai além, Fábio, mas eu vou trazer bem sutilmente, porque eu acho que é um ponto que é para a gente tratar numa próxima rodada, de como a gente está ofertando produtos para contribuir com a circularidade dos nossos clientes.
A Suzano ela tem o potencial de produzir embalagens de papel que podem substituir infinitas embalagens de plástico. A Suzano tem trabalhado com um tecido que ele é de origem de celulose, que ele pode substituir a fibra têxtil de poliéster, que é a mais utilizada no mundo e de origem fóssil. Então, a circularidade ela acontece literalmente em toda a nossa cadeia produtiva, inclusive incluindo social, dentro de projetos sociais que a gente tem ligados à circularidade. Muito bom, muito bom. Segura essa informação dos novos produtos para a gente voltar daqui a pouco nela. Fernanda, recentemente a Natura atualizou aí seus compromissos, né? Trouxe aí ambições, né? Ambições cada vez mais, uma visão de futuro bastante comprometida, como sempre, né? E um dos temas que a gente discute bastante, até enquanto ABPEC e Natura e outros associados, é justamente a redução da pegada plástica em produtos, embalagens, aspectos de refilagem e etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa atuação da Natura em economia circular, redução de pegada plástica e aproveitando, né, o momento aqui da COP, né, que vocês trouxeram aí essas novidades, os compromissos, saber um pouquinho desse novo posicionamento, desse novo momento que a Natura está vivendo agora, pensando em 2030, nessas novas metas aí daqui para frente. Legal. Ok. Bom, a Natura tem um compromisso. A nossa visão de sustentabilidade, ela se chama Compromisso com a Vida. Muito interessante. Ela tem 3 pilares. O primeiro pilar ele fala sobre o endereçamento da crise climática e a proteção da biodiversidade, que é um tema bastante caro e fundamental para a gente. A gente tem um segundo pilar sobre defender os direitos humanos e sermos mais humanos, né? A gente está falando sobre a questão social, tanto dentro do nosso negócio, com nossos colaboradores, a nossa cadeia de valor, mas também com a sociedade, enfim, todo o cuidado que precisa ser dado para essa questão, as nossas comunidades também lá da Amazônia. E o terceiro, ele fala muito sobre a circularidade. Quando a gente fala de circularidade, também, assim como a Sarita mencionou, a gente tem todo um esquema dentro da nossa indústria, dos nossos processos operacionais de reaproveitamento de recursos, recirculação de água, gases refrigerantes, né, que é um tema bastante emissor aí dentro dos nossos processos. A gente fez, ao longo do tempo, estamos desde 2006 dentro dessa jornada aí de descarbonização do negócio, falando, trocando os combustíveis de caldeira. Então, agora a gente está fazendo uma nova revisão, indo para um caminho de biometano. Então, assim, tem muita coisa o tempo inteiro acontecendo dentro dos nossos processos, mas assim, a gente precisa falar com a cadeia de valor. 99% das emissões da Natura, aí estou falando das 2 marcas hoje na América Latina, são provenientes do escopo 3. Então, a gente tem um trabalho também bastante intensivo de engajamento da nossa cadeia de valor. A gente tem um programa de relacionamento com os fornecedores, dentro do qual a gente estimula a Suzano. A Suzano é um dos nossos fornecedores, a Sarita está com a gente acabou de lançar uma aliança regenerativa, justamente para parar e escutar dos nossos fornecedores as melhores iniciativas que eles têm para ofertar e a gente colaborar e construir essa agenda junto. A Natura não vai fazer nada sozinha. Quando a gente olha para a perspectiva de regulação do mercado de carbono, a gente não vai ser regulado como indústria, mas os nossos fornecedores serão. Então, quão importante é essa regulação para fazer acontecer, de fato, o caminho de descarbonização que a gente tanto ambiciona. A gente tem a meta aprovada junto ao SBTi. E aí, dentro desse compromisso, onde a gente fala que a gente vai reduzir 90% da emissão de escopo 1 e 2, quer dizer, alcançar o net zero em 2030, no escopo 1 e 2, a gente fala de 42% no escopo 3, porque a gente tem enormes desafios e algumas tecnologias, infelizmente, ainda não estão nem disponíveis. Mas, quando eu falo nesse caminho, então, a emissão de produtos dentro do nosso inventário, ela é bastante representativa, ela é 50%. E aí, dentro, a gente está falando de materiais de embalagem, está falando dos plásticos. Então, a gente tem um compromisso e a gente é também signatário da Ellen MacArthur Foundation. Então, a gente está lá no Pacto dos Plásticos com o compromisso de eliminar plástico de uso único,
com o compromisso de incorporar conteúdo reciclado pós-consumo dentro dos nossos materiais. A gente faz isso com plástico, mas também a gente faz isso com vidro. E, mais recentemente, tem um caso muito legal de parceria da Natura com a Nestlé, onde a gente está incorporando as cápsulas da Nespresso nas nossas bisnagas de alumínio. Quer dizer, então, a gente está fomentando diferentes modelos e formas de utilização da economia circular. E eu acho que um caso muito emblemático, reconhecido da Natura, que eu fico muito feliz de viajar e ver que muitas outras empresas estão aderindo, é a utilização de refis. A Natura foi pioneira. Lá em 1983, lançou refis na indústria cosmética. Isso, naquele momento, talvez nem tivesse um viés tão direcionado para a sustentabilidade, mas isso traz ganhos expressivos, porque a gente está deixando de utilizar aí materiais virgens. Então, isso é um caminho que, inclusive, ajuda na educação do consumidor, né? A gente é brasileiro e sabe o quanto o consumidor, infelizmente, muitas vezes não tem educação suficiente para entender o valor que tem nessa agenda ambiental. Então, é interessante trazer essa abordagem que faz isso de uma experiência lúdica. Eu vou parar, porque senão vou ficar o dia inteiro falando. Vou deixar aqui a palavra para as meninas. Obrigado, Fernanda. Eu estou muito feliz mesmo, gente, porque nós temos aqui no painel 2 empresas genuinamente brasileiras, nacionais, que são não somente grandes empresas no contexto do Brasil, mas hoje referências globais em sustentabilidade. Então, a nossa indústria brasileira como referência para o mundo, né? Trazendo cases, práticas que são aí replicadas hoje até em outras regiões do planeta. Larissa, falando aí sobre indústria brasileira. A CNI tem esse papel institucional e a gente vê nos últimos meses, nos últimos 2 anos, na verdade, essa agenda de sustentabilidade muito transversal, né, em todo o governo brasileiro, né, não só em âmbito federal, estadual também. Acho que a sustentabilidade chegou no dia a dia aí, nas pautas, né, na verdade, que o governo tem trazido para o país, e economia circular é uma delas, né? Então, a gente sabe que a CNI tem uma atuação muito próxima do próprio MEDIC, do próprio MMA, quando a gente pensa em política nacional de economia circular, toda a agenda de resíduos, né, gestão de resíduos de maneira geral, logística reversa, etc. Eu queria que você comentasse um pouco da atuação da CNI enquanto fomentadora, enquanto levando os interesses, as preocupações da indústria na temática de economia circular junto aos governos aí, federais e estaduais. Perfeito, Fábio, obrigada. Realmente, 2024 tem sido um ano muito favorável, né, para um ambiente regulatório no Brasil relacionado ao tema de economia circular. Isso porque, ano passado, a gente teve o Plano de Transformação Ecológica, né, liderado pelo Ministério da Fazenda, no qual trouxe o eixo de economia circular como um dos eixos prioritários. Então, você vê que a pauta de sustentabilidade está sendo central ali nas questões de financiamento, querendo ou não, porque é o Ministério da Fazenda que liderou, né, esse plano. Logo em seguida, a gente teve a política industrial, a ANIB, a Nova Indústria Brasil, no qual também trouxe na sua missão 5 objetivos relacionados à economia circular e vinculados à descarbonização. Larissa, oi. Deixa eu te interromper, pegando o gancho da ANIB, né? O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é um setor estratégico prioritário dentro do contexto da missão 5 para descarbonização e economia circular. Bem Continua. lembrado, exatamente, bem lembrado. E, além dos objetivos vinculados à missão 5, também trouxe a economia circular como instrumentos de apoio a essa missão 5. É o caso da Estratégia Nacional de Economia Circular, né, que já temos um decreto que institui uma Estratégia Nacional de Economia Circular. Então, atualmente, tá falando? Ah, tá. Então, na verdade, essa é o que a gente mais tem próximo de um marco regulatório, né? A Estratégia Nacional de Economia Circular, a qual a CNI está liderando um dos eixos, um dos 5 eixos que foi instituído por essa estratégia, que é o eixo de ambiente institucional e favorável à economia circular. Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente vai conseguir trazer ali a visão da indústria, que, querendo ou não, é protagonista nesse tópico de economia circular, né? Porque quando a gente fala de repensar o modo de produção, repensar o modo de consumo, quando a gente olha a questão de produção, é a indústria, né, que está ali à frente. Então, a indústria tem que ser protagonista realmente nessa transição para a economia circular.
voltando à questão da Estratégia Nacional de Economia Circular, desde 2022 está em tramitação o projeto de lei da Política Nacional de Economia Circular, como você bem comentou, Fábio. E no dia 13, semana passada, a gente teve o requerimento de urgência aprovado em plenário da Câmara dos Deputados. Então, é um passo também muito importante, né? Acho que vai trazer diversos... um campo muito mais favorável, porque essa política ela traz como instrumentos um Fórum Nacional de Economia Circular, traz a instituição de planos nacionais, estaduais de economia circular, o fomento à educação, às compras públicas. Então, são vários eixos que essa política está absorvendo ali, que vão criar um ambiente super favorável para esse tema andar ainda mais. Então, assim, 2024 realmente está sendo muito favorável para esse tema desenvolver mais ainda. E é importante também citar que um dos objetivos da rede de economia circular, que é a rede da CNI, composta ali pela nossa base industrial, atualmente com 60 instituições, cerca de 100 membros fazem parte, a gente trabalhou intensivamente em sugestões, em aprimoramentos de emendas para essa Política Nacional de Economia Circular. Então, hoje em dia, a gente tem um posicionamento convergente, um posicionamento a favor dessa Política Nacional de Economia Circular. Isso porque a gente se debruçou bastante em trabalhar para deixar uma política muito favorável, né? muito com a visão alinhada, né, à visão ali da indústria. Até porque a CNI trabalhou ativamente nas normas internacionais de economia circular, que foram publicadas esse ano e, por sinal, adotadas pela ABNT. Né? Então, assim, a gente conseguiu absorver um conteúdo bem técnico dessas normas para que elas refletissem também na nossa defesa de interesse em políticas públicas, inclusive essa de economia circular. Então, acho que a gente tem aqui exemplos muito importantes, né, de instituições que já estão muito à frente do tema de economia circular, da adoção de ações que contribuem para a economia circular. E acho que todas essas regulamentações que vieram de forma muito positiva vão trazer esse campo muito importante para desenvolver mais ainda outras instituições que querem trilhar esse caminho, né? A gente fez uma pesquisa de economia circular. As pesquisas situam muito a nossa atuação da CNI, né? E a gente fez uma publicada em outubro, agora, esse mês, que apontou que 6 em cada 10 empresas consultadas conhecem o termo de economia circular. E 8 em cada 10 já adotam alguma ação de economia circular. E isso porque foram listadas cerca de 22 ações que contribuem para a economia circular nessa pesquisa. E o que a gente trouxe disso foi que cerca de 80% dessas empresas que foram consultadas já praticam alguma prática, né? Adotam alguma ação de economia circular. E é muito interessante porque aqui a gente tem ao lado empresas que realmente adotam e já estão mostrando aí de que forma têm adotado, né? Larissa, muito importante a atuação da CNI enquanto representação da indústria brasileira, né? Eu estive recentemente com outros colegas, né? Outros colegas da Fernanda, outros colegas da Sarita e outros colegas da CNI na COP de Biodiversidade, lá em Cali. E a gente vê cada vez mais sinergia entre os temas de conservação, uso sustentável, a própria descarbonização, economia circular. Ou seja, as COPs hoje são quase convergentes em todos esses temas, já que, como a Fernanda bem comentou, todas essas ações em conjunto, essas parcerias, essas disciplinas combinadas, é que vão levar a gente para um cenário de net zero, de um futuro aí cada vez mais coerente, talvez, em termos ambientais. Sarita, eu queria falar contigo um pouco sobre produtos. Você falou um pouquinho sobre produtos e eu queria ouvir um pouco da experiência da Suzano nesses produtos cada vez mais sustentáveis. E já vou deixar a Fernanda pensando também, porque muitas vezes o lançamento de um produto baseado em biodiversidade ou com uma embalagem sustentável, um processo de refilagem, isso acaba sendo uma forma de capacitação, de educação ambiental para o consumidor também, que hoje já associa algumas empresas a uma pauta de sustentabilidade. Poxa, eu compro daquela empresa porque isso
me dá ali uma certeza de que aquela empresa está comprometida, tem seus compromissos, os compromissos para renovar a vida, os compromissos com a vida da natura, tem compromissos sérios de gerar impacto positivo para o meio ambiente. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência, Sarita, enquanto com esses produtos da Suzano que agora chegam aí ao mercado e apoiam também outras empresas a diminuir a sua pegada aí ambiental, climática, enfim, de economia circular também. Obrigada, Fábio. E é muito interessante porque a Fernanda traz uma visão do papel e da responsabilidade que a gente tem com a nossa cadeia de valor, que é altamente relevante. E aí eu trago aqui um pouco dessa perspectiva do produto e como a gente pode contribuir com a agenda dos nossos clientes, né? Os nossos clientes, eles também têm as suas metas de descarbonização, eles têm as suas metas de redução do uso do plástico. E a Suzano, entendendo isso, a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos quais outras aplicações a gente pode dar para a celulose. A celulose ela é uma fibra renovável e que a gente pode desenvolver múltiplos e múltiplos usos, que não seja somente o papel para escrever ou até mesmo o papel higiênico, que garante a sobrevida de muita gente no mundo. A gente tem algumas linhas de pesquisa dentro dos diferentes dos negócios, mas a gente também traz inovação e novos modelos para pesquisa. A gente lançou, há 2 anos atrás, a Suzano Ventures, que é um venture capital, em que a gente está investindo 70 milhões de reais, em startups. E startups que vão nos ajudar, startups do mundo inteiro, startups que vão nos ajudar a pensar como a gente pode operar melhor na floresta, como a gente pode operar melhor no nosso operação, mas que vão conseguir nos ajudar na jornada relacionada à descarbonização e ao carbono e à remoção e à jornada de produto. Na Ventures, a gente tem investido em uma empresa, uma startup que está olhando para embalagens flexíveis, que vai ser, acreditamos, que vai ser resistente à água, e sendo que essa barreira, ela é uma barreira biodegradável. Isso tem uma dificuldade, que eu vou tratar também um pouco aqui do aspecto de escala. Isso é um ponto muito relevante. E uma outra muito interessante, que a gente está testando um modelo de aplicação de lignina dentro de baterias elétricas a serem utilizadas em veículos de pequeno porte, como, por exemplo, motocicletas. Repito, lignina dentro de baterias. É uma coisa completamente disruptiva em que a gente está estressando nesse modelo. E isso nos dá um sinal de que o céu é o limite. O que mais a gente pode procurar? O que mais a gente pode buscar? E aí eu trago muito essa discussão, Fábio, que é o aspecto da escala. A gente fica muito feliz com todas as políticas que estão sendo desenvolvidas, como o Brasil tem olhado para a economia circular, principalmente associada à bioeconomia, mas a gente entende que o desafio é a escala. A gente ter um produtor que desenvolve um produto espetacular, mas ele tem uma capacidade ali de 1 tonelada, a transformação é pequena, ela acontece, mas a gente não garante a escala. Como nós, indústria, empresas pesadas do mundo, podemos viabilizar a escala? A gente tem um projeto, que foi o que eu falei, que é a fibra têxtil. Ela começou com uma pesquisa num centro de pesquisa de educação, de uma academia. Hoje, ela é uma empresa de capital aberto que vestiu algumas delegações do norte do planeta com uma fibra têxtil baseada em celulose. Com dificuldades de escala, visto o poliéster, com dificuldade. Mas seguimos investindo e seguimos acreditando num futuro bio-based, a gente diz, né? São as nature-based solutions, mas um futuro em que a gente consiga substituir os produtos de origem fóssil por produtos de origem renovável. Nisso a gente tem uma meta, que a gente quer alcançar 10 mil toneladas de produtos vendidos, além de conseguir contribuir e colocar a economia circular também para viabilizar, junto aos nossos fornecedores e junto nos nossos projetos sociais, uma melhor solução, um novo modelo de geração de renda no país. Economia circular na veia. Em tudo. Fernanda, a gente, enquanto setor, né, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, a gente entende já que a biodiversidade, os produtos bio-based são um diferencial competitivo do Brasil para a indústria brasileira, né?
E a gente fala muito de bioeconomia há 5, 10 anos, mas nosso setor já faz isso há pelo menos 50, no caso da Natura, há pelo menos 100 anos, né, trabalhando já com insumos, né, da biodiversidade, no caso da Suzano. E o produto, né, que acaba sendo aí uma grande fonte de impacto, talvez, né, a gente coloca muitas embalagens no mercado todos os anos, né, enquanto setor, mas nós temos também muitas ações para reduzir pegada plástica, muitas ações de refilagem, novas embalagens surgindo, como a Sarita comentou. Eu queria que você comentasse um pouco dessa visão da Natura para a redução dessa pegada plástica, ou de materiais de maneira geral, nos produtos. Porque hoje eu vou falar aqui, correndo o risco de puxar a minha orelha depois, mas a Natura é muito facilmente associada hoje, né, como um produto sustentável, pelas espécies que utiliza, pela atuação muito aí vinculada à sustentabilidade. Como é que está essa visão, Fernanda? E depois eu vou puxar o gancho, pessoal, para Tratado Global do Plástico. A gente vai falar na sequência. Bom, a Sarita acho que mencionou um ponto aqui que eu acho bastante importante, a gente está falando de empresas, de indústrias que precisam medir, né? Toda a jornada de sustentabilidade, esses compromissos, eles pressupõem um nível de esforço e investimento dentro do negócio, mas que é uma jornada de muita resiliência. Então, assim, como é que a gente olha para todos esses desafios que estão colocados sobre a mesa, mas a gente olha também para o pilar econômico, né, para a perspectiva de escala. Então, por exemplo, usando a biodiversidade, aí há mais de 20 anos trabalhando com a compra de ingredientes da biodiversidade, hoje a gente tem no indicador de uso de materiais renováveis e de origem natural nas nossas fórmulas, 95% de ingredientes naturais ou de origem renovável nas nossas fórmulas. Como que isso se conecta com a agenda de descarbonização e mudanças climáticas? Dependendo do que acontecer com os impactos das mudanças climáticas, a Natura tem um risco enorme de não ter produto para comercializar. Então, falando sobre circularidade, a gente precisa trabalhar com muito isso mais aquilo, porque a gente precisa olhar para as diferentes perspectivas e trabalhar um processo de adaptação e resiliência das nossas cadeias, pensando na geração de renda para as pessoas que dependem da comercialização desses ingredientes, que são famílias que estão instaladas ali trabalhando numa ótica de preservação, né? Porque muitos dos ingredientes que a Natura compra no passado, essas árvores elas eram derrubadas, né, para venda de madeira. Então a gente tem inúmeros cases que ingredientes que foram pesquisados e que hoje são utilizados para aplicação cosmética, substituindo ingredientes convencionais da indústria química aí, que trazem esse patamar de ingredientes renováveis, mas que precisam da natureza e precisam das famílias e as pessoas que estão fazendo essa operação. Então, queria trazer esse ponto aqui. O ponto de escala, né? Concordo super com a Sarita, assim, a gente precisa de muitas Naturas, muitas Suzanos, então muito legal estar aqui no painel falando com outras indústrias, de alguma forma servindo de modelo, né? Trazendo exemplos concretos de como essa jornada ela sim está integrada no negócio, ela traz competitividade, ela gera valor, ela agrega valor para a marca. Então, acho que a gente precisa olhar sobre esse assunto não através da lente do time de sustentabilidade dentro das empresas, mas a gente precisa falar com todos os processos dentro das diferentes indústrias e que todo mundo olhe para essa agenda como um caminho de oportunidade. Em relação aos materiais, né, a gente, por exemplo, nossa principal categoria de venda hoje são perfumes. O perfume eles têm pouco plástico, então a gente também está buscando e trabalhando, investindo aí com a academia, com startups, procurando o caminho para a gente trocar os componentes plásticos que a gente tem nas nossas tampas de perfumaria, mas a gente também tem um compromisso com vidro, então tem reincorporação de materiais reciclados de vidro. O maior consumo do vidro hoje está na indústria de bebidas, então a gente acompanha também outros setores para entender as melhores práticas e tentar incorporar e fazer parcerias para conseguir gerar a escala que a Sarita comentou aqui, que eu acho que isso é fundamental. A gente tem desafios logísticos tremendos no Brasil, né? Fazer logística reversa no Brasil custa caríssimo.
E a gente precisa trabalhar em parceria para conseguir, por um lado, encontrar soluções alternativas mais sustentáveis e, por outro, enquanto as tecnologias não estão disponíveis ou em escala, a gente encontrar soluções que tragam competitividade também para os nossos negócios. Fernanda, muito bom você tocar nessas dificuldades de substituição de materiais, né? Às vezes não existem tecnologias disponíveis ainda, e isso vai levar a gente a continuar, pelo menos por algum tempo ainda, a lidar e trabalhar uma perspectiva de redução ao invés de substituição. E nessa linha, né, eu queria até ouvir a Larissa um pouco, nós temos aí as discussões acontecendo sobre o Tratado Global contra a Poluição Plástica, que é um tema, né, de economia circular, de diminuição de uso de combustíveis fósseis, de materiais, matéria-prima fóssil, e que tem a reunião acontecendo agora na próxima semana, né, lá na Coreia, né? A indústria brasileira, nós temos uma indústria química forte, uma indústria de química fina forte, uma indústria cosmética, higiene pessoal, perfumaria e cosmético forte também, e muitas vezes o plástico, né, citando aí, usando esse gancho do Tratado Global, ele é uma solução necessária, né? Nós temos também um arcabouço regulatório muito forte, né, e para o qual o plástico ainda é uma solução para evitar contaminação, para evitar, para contribuir para a estabilização dos produtos, ou seja, conservação do produto, enfim. E são produtos, né, no nosso caso aqui, do setor de bens de consumo, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, são produtos que a gente vai usar nas nossas peles, nos nossos filhos, ou seja, tem uma segurança aí associada e a Anvisa faz um trabalho muito importante nesse sentido. E o plástico, muitas vezes, é uma resposta que garante aí essa segurança, essa ausência de contaminação e etc. e tal. Larissa, na perspectiva da indústria brasileira, né, como é que a gente está vendo aí o Tratado Global contra a Poluição Plástica e a importância da gente não banir ou não criminalizar a atividade empresarial em torno do plástico, mas sim trabalhar para a redução da poluição dessa pegada plástica, substituir materiais, mas de uma forma pragmática e sem paixão, vamos dizer assim, né? Uma forma tecnicamente embasada, tecnicamente viável economicamente. Como é que a indústria tem debatido isso no Brasil? Obrigada pela pergunta, Fábio. Eu acho que você já falou assim bastante nesse sentido. A CNI, ela não tem acompanhado de forma direta as discussões do Tratado Global de Plástico, né, presencialmente, nas reuniões, mas a gente tem ficado sempre a par das discussões por conta da nossa proximidade com as instituições que têm viajado para poder acompanhar e nos informado sobre as negociações, né, os avanços. A gente entende que o marco regulatório para o país deve estar alinhado ao que está sendo discutido globalmente. É o caso de, por exemplo, a economia circular, né? Nós trabalhamos nas normas internacionais de economia circular com essa proposta de identificar o que está sendo consensuado internacionalmente para trazer essa discussão de forma nacional, né? Para que seja refletida nacionalmente. Já foi nos informado um dado de que o plástico está contido 93% da matriz industrial. Então, a gente entende da sua devida importância para a produção de diversos produtos que estão presentes no nosso cotidiano, mas a gente entende que deve haver um estímulo a uma agenda positiva no sentido de educação para isso, fomento à inovação e tecnologia, né? Então, existem eixos que devem ser trabalhados antes que venha algum tipo de banimento ou alguma coisa mais drástica nesse sentido, né? Tendo essa percepção, esse dado de que é um artefato presente, né, na matriz industrial. Então, acho que é uma agenda que a gente deve trabalhar essa parte, como você comentou, de educação, essa parte de circularidade, né? Porque a economia circular é uma agenda que, na verdade, está trazendo o quê? Um fluxo circular daquele recurso para que o valor daquele recurso seja mantido, né? De forma a agregar valor ao recurso, de forma a recuperar o valor do recurso e até mesmo preservar o valor daquele recurso. Então, acho que ter um olhar de circularidade para qualquer tipo de material é o que a economia circular preza, né? Eu acho que é essa mensagem que eu queria trazer. Muito bem, eu vou inverter a ordem, que eu tenho uma pergunta novamente para a Fernanda. Fernanda, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse case da parceria Natura e Nespresso, porque a gente vê aí novamente uma transformação de resíduos em novos produtos, né, aproveitando aí o alumínio
das cápsulas. Você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre esse case? Bom, a gente tem feito aí uma série de painéis e workshops lá dentro da Natura para escutar os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Numa dessas rodadas de inovação, a gente recebeu a Nestlé para falar um pouco sobre as práticas deles de sustentabilidade. E um dos nossos colaboradores de pesquisa e desenvolvimento, conversando com a diretora de sustentabilidade da Nestlé, falou: puxa, e se a gente consome as cápsulas aqui dentro das copas dos nossos cafés? E se a gente pensasse numa alternativa? O nosso produto da marca Ecos, que são os cremes de mãos que usam as bisnagas metálicas, eles são uns produtos icônicos. A gente tem mais ou menos 25% de material reciclado pós-consumo nas nossas embalagens plásticas, mas a gente tem um desafio de retornar o alumínio. E a Nestlé tem um programa de logística reversa bem estruturado com as cooperativas. Então, a gente fez aí o famoso ganha-ganha, né? A gente construiu um case onde agora, hoje, a gente tem mais ou menos 30% de conteúdo reciclado dentro dessas bisnagas metálicas, que estão utilizando tanto esse retorno das cápsulas da Nespresso, mas também outros materiais, aí, alumínio, que a gente também teve que trazer o nosso fornecedor para viabilizar tecnicamente. Então, assim, não é um case Natura Nestlé, é um case Natura Nestlé Impacta, que é o nosso parceiro que teve todo o desafio e que olhou para todas as questões de segurança, tudo que você comentou, porque a gente precisa... o desafio de incorporar materiais reciclados, por exemplo, pressupõe também a estabilidade da fórmula. Tem a questão de segurança de produto, mas também tem uma questão de interação entre a fórmula e o material de embalagem, né? Então, isso foi um processo relativamente rápido, a gente conseguiu ser muito bem sucedido. E eu acho que a gente tem, que você tinha feito na pergunta anterior, também alternativas, por exemplo, de olhar para outros resíduos de outras indústrias e pensar cases. No estado do Pará, né, em Belém especificamente, que tem uma comercialização altíssima do açaí, a Natura também compra óleo, extrato de açaí, a gente vê um volume imenso de resíduos de caroço de açaí. E o que a gente tem se perguntado, a gente compra essa torta para incorporar, por exemplo, nos produtos que são esfoliantes, mas a gente está tentando se questionar e encontrar alternativas para desenvolver bioplásticos provenientes, por exemplo, de materiais que hoje são rejeito, que são até, no caso do caroço do açaí, um problema de saúde pública. A gente sabe o quanto a questão de saúde pública, saneamento, gestão de resíduos no Brasil é um tema que também precisa ser endereçado. Então, como é que a gente gera oportunidades e olha de novo, né, para as coisas e cria oportunidades de negócio? Então, acho que tem muita oportunidade para a gente falar entre indústrias, entre setores, olhando, dialogando também com os governos, né, dos municípios, entendendo que alternativas a gente tem dentro em Benevides, que é o município onde a gente tem uma das nossas fábricas também lá no estado do Pará. A gente fez uma parceria que é incrível com a prefeitura do município de Benevides, onde a gente colocou um modelo de logística reversa. Numa cidade que não tinha coleta seletiva, a gente conseguiu mobilizar, acho que, se eu não me engano, 10 secretarias. Então, eles fizeram um modelo de gamificação, eles estão promovendo educação. Então, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, todo mundo trabalhando junto, de uma forma integrada. E a gente está agora pensando na possibilidade de expansão desse programa para a cidade de Belém e trazendo outras indústrias para serem parceiros, para que a gente gere a escala também, de novo, que a Sarita comentou aqui. Então, oportunidades não faltam, gente. Muito bom. Sarita, você que é uma pessoa que acompanha COPs já há alguns anos, né? Está mergulhada nessa agenda de descarbonização. Na sua opinião, é possível falar em descarbonização sem considerar a economia circular? Nós vamos atingir o net zero sem essas ações de redução, substituição, transformação? De forma alguma. De forma alguma. O princípio inicial de descarbonização é a gente reduzir o consumo de combustíveis fósseis.
A gente não vai deixar de existir, a gente não vai deixar de alimentar, a gente não vai deixar de crescer, né? A expectativa é que a gente chegue em 10 bilhões de pessoas no planeta Terra. Como a gente alimenta e garante subsistência para tudo isso? A questão é que a gente necessita urgente de transformação no modelo de negócio. O modelo linear nos trouxe até aqui, nos garantiu uma vida extraordinária, mas ele não vai garantir extraordinariedade na nossa vida daqui para frente. A gente estava numa reunião, numa conversa agora cedo, e chegou na conversa os turning points, né? E os limites, os limites planetários. A gente já ultrapassou alguns limites planetários e a ciência não consegue mais predizer se a gente já entrou no turning point. Ou seja, a gente chegou a um ponto da concentração de gases de efeito estufa que a gente não consegue prever, a ciência do mundo não consegue prever o tipo de impacto que a gente vai ter daqui para frente. Como que a gente vira esse eixo, essa curva? Como a gente vira? Mudando o modelo de negócio, o modelo econômico, drasticamente. Estamos aqui, muito se fala, é a COP de blá, 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 mas a gente está com pessoas hoje sentadas lá nas mesas de negociação, batalhando muito para que a gente consiga viabilizar a transformação, e o setor privado, ele espera e ele age para que isso aconteça. O financiamento, o acesso ao capital, novos modelos e mecanismos financeiros que, junto com a circularidade, vão transformar o modelo de vida, o modelo de alimentação, o modelo de produção do aço, do ferro, do alumínio, de tudo, é a nossa saída. Então, a ciência precisa trazer para a gente inovação, solução. O setor privado precisa acreditar que sair da linearidade e caminhar para a circularidade vai trazer receita e assim a gente consegue começar a mover o ponteiro. Muito bom, nós estamos caminhando para o final do painel. E, Fernando, eu queria fazer a mesma pergunta para você. E aí? No modelo de negócio Natura, que a gente sabe que é um modelo já bastante alinhado às melhores práticas de sustentabilidade, descarbonização, o quanto a economia circular é vital para atingimento desses objetivos até 2030 e para além de 2030. Perguntou e já respondeu, né, Fábio? É vital. A gente não consegue fazer nada, né? Como eu disse, no caso da bioeconomia, a gente precisa encontrar soluções. Então, tudo que a gente falou aqui ao longo desse painel, né? A gente olhar para a poluição plástica, porque a gente, quando vai para a Amazônia também, infelizmente, a gente está vendo a água bastante poluída, principalmente por plástico. Então, como é que a gente encontra soluções? Porque está tudo interligado. Então, para mim, é fundamental para o olhar do negócio da Natura, para todos os negócios, né? Aqui eu estou ousando falar para toda a indústria, a gente precisa olhar para a economia circular como uma possibilidade muito de viabilizar a agenda de descarbonização, porque quando a gente olha cientificamente nas análises de ciclo de vida, a gente está falando da extração até o descarte dos materiais, né? Como a gente consegue evitar alguns descartes e retornar esses materiais para o ciclo produtivo. Isso é tanto uma oportunidade de redução dos temas relacionados às mudanças climáticas, mas também uma possibilidade de ganhos de produtividade para as indústrias e uma possibilidade de inclusão e geração de novos empregos, né? Então, oportunidade de inclusão e redução de desigualdade, que é um tema também bastante fundamental para o Brasil. Então, eu acho que está falando dos limites planetários e de tudo que a gente está vendo, todas as crises de uma forma integrada. Eu acho que a economia circular ela é, por definição, muito feliz aí na forma como ela está posta e ela precisa ser olhada por todos os negócios. Muito bom. Larissa, comentários finais de você que está aí ouvindo, recebendo, representando diversos setores da indústria no Brasil, inclusive nosso. A gente interage muito, quase semanalmente, para falar sobre economia circular e sobre clima. Quais são as suas perspectivas agora para o final da COP e para os próximos meses aí, 2025 e 2026 chegando? O que a indústria pode esperar em termos de arcabouço regulatório e visão de futuro, pensando em economia circular aliado à descarbonização? Perfeito. Tem um dado muito interessante que foi divulgado um relatório da ONU em 2023,
que ele mostrou que apenas 27% das NDCs que foram mapeadas, elas contemplavam estratégias relacionadas à economia circular. Só que aí, quando eles foram mapear exatamente quais foram essas estratégias, eles mostraram que, na verdade, eram estratégias vinculadas à gestão de resíduos sólidos. Não tinha estratégias relacionadas a setores, agricultura, indústria, transporte, voltado a realmente outras ações que realmente contribuem para a economia circular, né? A gente entende que as políticas que a gente tem atualmente, dos outros temas relacionados à sustentabilidade, muitos ainda são pautados em uma economia linear, ou seja, há muito travamento de políticas que poderiam viabilizar essa transição para a economia circular. Então, acho que as minhas expectativas é para que a gente trabalhe nesse destravamento de políticas que impedem a circularidade realmente acontecer, porque sem isso a gente não consegue ir para frente. E puxando um tópico que vocês comentaram aqui, vocês duas, relacionado a modelo de negócio, cadeia de valor. Tem um termo que a nova norma de economia circular trouxe, que é rede de valor. Então, assim, a gente trabalhar em rede, né, que é cadeia mais cadeia, é rede, a gente olhar também para fora da nossa cadeia para ver de que forma outros stakeholders poderiam estar contribuindo, né? E isso aí envolve academia, isso aí envolve financiadoras, isso aí envolve outros diversos stakeholders. Então, acho muito importante trazer esse aspecto. E acho que é essa a minha mensagem. Excelente. Você tocou num ponto muito importante. Vocês todas, na verdade, tocaram num ponto. Aliás, estou muito feliz de estar aqui num painel feminino, né? Eu estou aqui intruso, mas agradeço aí a honra de poder participar com vocês aqui. Mas todos vocês tocaram bastante no conceito das parcerias. Nós temos um ODS agora, né? Nós temos, né, o ODS 17, que fala justamente desses arranjos institucionais e parcerias para fins de atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, novas soluções, inovação. Sem essa construção conjunta entre empresas, entre setores, com a indústria como um todo, a gente não vai conseguir atingir aí os objetivos, nem os objetivos do negócio, nem os objetivos do país, nem do planeta, como a Cê também comentou. O turning point preocupa e a gente precisa trabalhar para reverter ou minimizar esse impacto cada vez mais. Eu quero encerrar o painel, acho que a gente está dentro do horário, nosso colega já está aqui a postos. Eu quero agradecer a participação da Larissa Malta, pela CNI, Fernanda Facchini, pela Natura, Sarita Severin, pela Suzano. Enquanto a BPEC, agradecer também o apoio e o espaço que a CNI sempre dá para o setor, né? Um setor que atua muito na agenda de sustentabilidade, e seguiremos trabalhando em conjunto para viabilizar tudo isso. E agradecer também aqui aos colegas e parceiros que nos assistiram aqui, para nominar alguns, né? A Eve Capital, a Vivens Business School, a KPMG Brasil está aqui, a Abrafat, a Associação Brasileira de Tintas também está aqui conosco, o Instituto Giro, ali com a Jéssica, e outros colegas que eu não sei aqui as instituições, mas aqui, esse painel é um pequeno exemplo, pessoal, uma pequena discussão do quanto se tem para fazer. Nós temos aqui exemplos práticos e ótimos da Natura, da Suzano, a CNI como nosso ponto de apoio enquanto indústria, enquanto representação da indústria brasileira mundo afora, dentro do Brasil e para fora do Brasil também, mas é um exemplo de como a gente pode trabalhar em conjunto para atingir esses objetivos. Acho que a palavra aqui, se eu fosse resumir esse painel, numa palavra seria parceria. Todos trabalhando juntos, criando juntos, desenvolvendo, inovando juntos, em prol de um objetivo maior, um objetivo comum aí de descarbonização e de circularidade. Meninas, muito obrigado, né? Sucesso para vocês, para as empresas de vocês, para a CNI e para todos aqui. Obrigado.